Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo comum da igreja, onde nós somos convidados a ser discípulos de Jesus Cristo, hoje o Evangelho de São Marcos nos coloca como que a inscrição na escola do discípulo, o primeiro anúncio do Evangelho que deve estar gravado no nosso coração e que corresponderá a toda a nossa vida cristã. Está em Marcos capítulo 1, versículos do 14 ao 20, e diz assim: Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando este Evangelho, nós podemos perceber que para entrar na escola do discípulo é necessário ter a boa vontade de converter-se, mudar interiormente, deixar o caminho do pecado, seguir o caminho da justiça, sair do nosso ambiente antes não iluminado pela graça de Deus, e querer viver então num novo ambiente, um ambiente iluminado pela graça de Deus. Para comentar este Evangelho de hoje, eu pensei que nós lêssemos as 3 concessões gerais que São Paulo VI colocou no início do seu manual de indulgências, que é o que está vigente até hoje na igreja. Muitas vezes nós pensamos as indulgências como atos extraordinários do magistério, graças que se recebem 1, 2 ou 3 vezes ao ano em festas muito especiais. E, no entanto, as indulgências concedidas pela igreja, nós podemos recebê-las sempre. Essa primeira parte do manual das indulgências, chamada 3 concessões mais gerais, são as indulgências da vida cristã normal. E meditando sobre elas, percebemos como na nossa vida podemos seguir a Jesus Cristo nesta escola do discípulo, que segue o Mestre no caminho da cruz, que é também caminho de salvação. Diz assim São Paulo VI: concede-se indulgência parcial ao fiel que, no cumprimento de seus deveres e na tolerância das aflições da vida, ergue o espírito a Deus com humilde confiança, acrescentando alguma piedosa invocação, mesmo só em pensamento. Por esta primeira concessão, os fiéis, executando o mandato de Cristo, é preciso orar sempre e não desistir, são como que conduzidos pela mão e, ao mesmo tempo, aconselhados ao cumprimento de seus deveres, de modo a conservar e aumentar a sua união com Cristo.
Mateus 26:41. Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação. Lucas 21:34 em diante. Estai atentos, para que o vosso coração não fique insensível por causa das preocupações da vida. Vigiai sempre e orai. Romanos 12:12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Efésios 6:18. Vivei em orações e súplicas, rezai em todo o tempo no Espírito, guardai vigilância contínua na oração e intercedei por todos os santos. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, número 41, diz: portanto, todos os fiéis cristãos, nas condições, ofícios ou circunstâncias de sua vida, e através de tudo isso, dia a dia, mais se santificarão, se com fé tudo aceitam da mão do Pai Celeste e cooperam com a vontade divina, manifestando a todos, no próprio serviço temporal, a caridade com que Deus amou o mundo. Também diz o Concílio no seu decreto sobre o apostolado dos leigos, número 4. Esta vida íntima de união com Cristo na Igreja alimenta-se por meios espirituais, que devem ser de tal sorte utilizados pelos leigos, que estes, enquanto cumprem corretamente as funções mesmas do mundo nas condições ordinárias da vida, não separem a união com Cristo de sua vida, mas cresçam nela, enquanto realizam o próprio trabalho segundo a vontade de Deus. Nem os cuidados pela família, nem os demais assuntos seculares devem ser estranhos à espiritualidade da sua vida. Também diz o Concílio na Gaudium et Spes, número 43. Este divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana de muitos deve ser enumerado entre os erros mais graves do nosso tempo. Portanto, não se cria oposição artificial entre as atividades profissionais e sociais de uma parte e de outra vida religiosa. Alegrem-se antes os cristãos, porque podem desempenhar todas as atividades terrestres, unindo os esforços humanos, domésticos, profissionais, científicos ou técnicos, em síntese vital com os valores religiosos, sob cuja soberana direção todas as coisas são coordenadas para a glória de Deus. Agora vamos para a segunda concessão. Concede-se a indulgência parcial ao fiel que, levado pelo espírito de fé, com um coração misericordioso, dispõe de si próprio e de seus bens no serviço dos irmãos que sofrem falta do necessário. O fiel é atraído por esta concessão de indulgência para que, seguindo o exemplo e preceito de Jesus Cristo, execute mais frequentemente obras de caridade ou de misericórdia. Contudo, nem todas as obras de caridade são enriquecidas de indulgência, mas só as que são feitas para serviço dos irmãos que sofrem falta do necessário, como comida ou roupa para o corpo, ou a consolação para a alma. Mateus, capítulo 25, versículo 35 em diante. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Fui peregrino e me acolhestes, estive nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes, estava preso e viestes me ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que a fizestes a um destes meus irmãos menores, a mim o fizestes. João 13, 34 em diante. Um novo preceito vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Todos hão de conhecer que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Romanos 12, 8 em diante. Se distribuir esmolas, faça-o com simplicidade. Quem exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Sede cordiais no amor fraterno entre vós, rivalizai em honrar-vos reciprocamente. Não relaxeis no zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor. Socorrei as necessidades dos fiéis, esmerai-vos na prática da hospitalidade. 1 João 3, a partir do versículo 17. Quem possuir bens neste mundo e vir o irmão passando necessidade, mas lhe fechar o coração, como poderá estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavra nem de boca, mas com obras e verdade. E agora as citações do Concílio Vaticano II. A primeira,
no decreto sobre o apostolado dos leigos, número 8. Onde quer que haja alguém que carece de comida e bebida, de roupa, casa, medicamentos, trabalho, instrução, de condições necessárias para uma vida realmente humana, que esteja atormentado pelas tribulações ou doença, que sofra exílio ou prisão, aí a caridade cristã deve ser procurá-lo e descobri-lo, aliviá-lo com carinhosa assistência e ajudá-lo com auxílios oportunos, para que o exercício desta caridade esteja acima de qualquer crítica e se apresente como tal. Olhe-se no próximo a imagem de Deus, segundo a qual foi criado, e o Cristo Senhor, a quem na realidade se oferece o que é dado ao indigente. Também diz o Concílio Vaticano II, nesse mesmo documento, número 31. Uma vez que as obras de caridade e misericórdia apresentam um testemunho luminoso de vida cristã, a formação apostólica deve levar também à prática das mesmas, para que aprendam os fiéis desde a infância a sofrer com os irmãos e auxiliar de coração generoso aqueles que sofrem. Ainda o Vaticano II diz na Gaudium et Spes, número 93, lembrados da palavra do Senhor, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os cristãos nada podem desejar mais ardentemente do que prestar serviço aos homens de hoje, com generosidade sempre maior e mais eficaz, pois o Pai quer que reconheçamos Cristo como irmão em todos os homens e amemos eficazmente, tanto em palavras como em atos. E resta agora a terceira concessão geral do Manual de Indulgências. Diz assim: concede-se indulgência parcial ao fiel que se abstém de coisa lícita e agradável, em espírito espontâneo de penitência. Por esta terceira concessão, é impelido o fiel a refrear suas más inclinações e a aprender a sujeitar o corpo e a se conformar com Cristo, pobre e paciente, pois a penitência tanto mais vale quanto mais se une à caridade, conforme as palavras de São Leão Magno. Demos à virtude o que subtrairmos ao prazer. Torne-se refeição dos pobres, a abstinência daquele que jejua. Agora vamos às citações bíblicas. Lucas 9, 23. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz cada dia e me siga. Romanos 8, 13. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. 1 Coríntios 9, 25 em diante. Quem se prepara para a luta, abstém-se de tudo, e isto para alcançar uma coroa que se corrompe. Porém, nós o fazemos para alcançarmos uma coroa incorruptível. Eu corro, mas não vou sem direção. Eu luto, mas não como quem dá socos no ar. Castigo o meu corpo e o domino. 1 Pedro 4,13. Deveis alegrar-vos na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação de sua glória possais exultar e alegrar-vos sem medida. Agora as citações do Concílio Vaticano II. Na Constituição Lumen Gentium, número 10, diz assim: os fiéis, no entanto, em virtude de seu sacerdócio régio, concorrem na oblação da Eucaristia e o exercem na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, pelo testemunho de uma vida santa, pela abnegação e caridade ativa. Também na Lumen Gentium, número 41, diz: todos os que, movidos pelo Espírito de Deus, obedecem à voz do Pai e adoram a Deus Pai em espírito e verdade, cultivamos vários gêneros de vida e ofícios, mas uma única santidade. Eles seguem a Cristo pobre, humilde e carregado com a cruz, para que mereçam ter parte na sua glória. Até aqui a citação do nosso Manual de Indulgências. Sei que o texto foi longo, mas tenho certeza que meditar sobre ele não tem nenhum desperdício. Que Deus derrame sobre todos a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As sementes que me deste que não eram pra guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar.
Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me daste para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi,